presente. Vamos lá que eu estou com vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir? Então abra a sua Bíblia, Salmo de número 29. Salmo 29. Como a pastora bem falou, a gente está numa jornada 6 horas da manhã, todos os dias, segunda a sexta. Nós temos nos debruçado sobre os salmos da Bíblia e temos aprendido daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tem sido um tempo tão maravilhoso. Eu não posso dizer pelos outros, eu só posso dizer por mim. Eu e Cristiane temos sido extremamente abençoados todas as manhãs, apesar do sacrifício de ter que acordar um pouco mais cedo do que o normal, ou para mim, na verdade, acordar bem mais cedo do que o normal. Meu horário de dormir é muito tarde, eu durmo muito tarde, e acordar às 5:30 da manhã, para 6 horas ligar a câmera do celular e estar compartilhando a palavra. Não adianta estar compartilhando a palavra abrindo a boca, ai, que sono, não adianta, você vai perder seu tempo. Então, para mim tem sido um desafio muito grande. Eu confesso que um dos dias, o meu celular, eu não coloquei ele para despertar. Eu acordei, era 6h15, com a Cristiane dizendo: amor, levanta, a hora do devocional. Eu falei: que horas tem? Ela: já é 6h15. Eu falei: agora eu não levanto mais. Porque como é que eu vou levantar, dar um pulo da cama e falar bom dia? Não dá. Eu falei: eu vou pedir perdão aos irmãos, eles vão me perdoar. E amanhã a gente continua a jornada. Então eu quero convidar você. Amanhã a gente volta à leitura. E eu quero ler esse Salmo de número 29, meditar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu quero dividi-la com você. O verso de número 1 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside ou governa os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. E o verso 11, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Tome o seu lugar glorificando a Jesus. Eu quero pregar nessa noite sobre esse tema. Eu queria que você anotasse no seu coração, anotasse também no seu papel: um Deus que se revela em meio a uma tempestade. O tema dessa mensagem é falar de um Deus que se manifesta, um Deus que se revela, um Deus que se mostra, um Deus que aparece, um Deus que está presente no momento que para a gente pode ser o mais caótico, mais difícil. Eu não sei qual tempo para você foi o mais caótico, eu não sei para você qual tempo foi o tempo mais difícil que você já passou. Eu classifico o ano de 2008 para mim o pior ano da minha vida, o ano mais caótico, onde eu pensei em desistir de tudo. A única coisa que eu não pensei em desistir foi da minha própria vida, mas do resto eu pensei em desistir de tudo. Pensa um cara desistido, pensa um cara desanimado, pensa um cara desapontado, e desapontado comigo mesmo. Eu não estava desapontado com pessoas, eu não estava desapontado com a igreja. Eu já atendi muitas pessoas desapontadas com a igreja, eu já atendi muitas pessoas desapontadas com o ministério, sabe? Eu já atendi muitas pessoas desapontadas com líderes, com liderança, com pastores, mas eu nunca, sabe, coloquei a culpa, transferi: olha, é a pessoa, é a igreja, é o
ministério, é isso ou aquilo, não. Eu estava desapontado com a minha própria vida, porque por mais que eu me esforçasse, por mais que eu, fizesse todos os meus esforços, nada era suficiente para que eu vencesse as guerras que eu estava atravessando. E talvez você esteja me ouvindo hoje, você esteja no meio de uma tempestade, atravessando um tempo muito difícil para você. E eu quero dizer para você, no meio das tuas tempestades, dos teus dias difíceis, das tuas lutas, dos teus problemas, Deus é o Senhor da sua vida. Deus está contigo em todo o tempo. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu quero dizer, Deus está com você. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está com você, querido, em nome de Jesus. Amém. Um Deus que se manifesta ou se revela em meio a uma tempestade. É o que esse salmo está dizendo. O salmo de número 29 vai falar de uma tempestade. E no meio da tempestade, muitos tomam um caminho adverso àquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. No meio da tempestade tem gente que não vem mais o culto. No meio da tempestade tem gente, que não participa mais das reuniões. No meio da tempestade tem gente que abandona o barco, tem gente que acaba o casamento. No meio da tempestade tem gente que pensa em cortar os pulsos, tirar a vida. Mas no meio da tua tempestade eu quero falar sobre alguns pontos que você precisa, algumas atitudes que você precisa tomar na sua vida em nome de Jesus. No ano de 2017 a gente estava entrando aqui, fizemos uma reforma aqui, lavamos, muita poeira, muita coisa para a gente fazer, muitos desafios. Um valor de um aluguel 3 vezes maior do que aquilo que a gente estava acostumado a pagar. Eu virei para a Cristiane e falei assim: Cristiane é minha confidente, minha amiga. Eu falei assim: Cristiane, eu estou com medo, porque eu aprendi com meu pai que a gente não deve dever nada a ninguém, exceto o amor. Olhe para o seu vizinho e diz assim: a única coisa que você me deve ser o amor, irmão. Isso, fala para umas 3 pessoas aí, ó, a única coisa que você tem que me dever é o amor. Falou para o irmão aí? Então fala: paga pizza hoje, irmão. Ficaram bem animadinhos agora, né? E quando a gente entrou aqui, falei: Cristiano, eu estou com medo. Estou com medo da gente não conseguir pagar. Ela falou: amor, Deus proverá. Eu não sei se tem gente que está aqui e está com medo. Eu quero dizer, Deus proverá. Pastor, estou com medo do amanhã. Deus proverá. Os homens que estão aqui: eu estou com medo, pastor, não sei como é que vai ser meu futuro. Deus proverá. Eu não sei como é que eu vou chegar no final desse mês. Deus proverá. Eu vou fazer um exame. Deus proverá a cura. Eu vou sentar amanhã para assinar alguma coisa. Deus proverá. A provisão que você precisa está chegando. Porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Então entenda, para cada dia Deus tem uma porção para mim e para você. Você pode dizer amém? Hoje Deus tem uma porção. E amanhã eu vou comer daquilo que Deus tem para amanhã. Mas a gente sempre anda preocupado. Quando a gente chegou aqui em 2017, eu falei: Cristiano, estou preocupado. Ela falou: Deus vai prover, meu amor. Assim como Deus providenciou os 10 anos atrás que a gente estava pagando aluguel, Deus vai providenciar mais uma vez aqui. Escuta, a gente está aqui desde 2017, nunca atrasamos, graças a Deus o tesoureiro está aqui. Nunca precisou atrasar um mês de aluguel e não vai precisar atrasar. E daqui Deus vai nos dar um local maior, um local mais espaçoso. Daqui Deus vai nos levar para um lugar maior, um lugar melhor para a gente adorar o Senhor. E Deus não vai nos deixar dever nada, e tudo Ele vai providenciar. Eu posso ouvir um amém? E a gente estava feliz, fizemos o primeiro culto, foi o congresso de jovens. Oh, que bênção, que glória! E no congresso de jovens, no último dia,
peguei a igreja de surpresa, eu e o Cristiano subimos aqui. Falei, olha, a gente quer compartilhar algo com vocês. Cristiane está grávida. Uma festa terrível. A Manu pulava, gritava, ela queria um irmão. Ela queria, sabe, alguém para dividir o quarto. Agora não quer mais dividir com nada. Enfim, ela estava com vontade. Glória a Deus. Só que passou poucos dias. Cristiane começou a ter um sangramento. E aí fomos à emergência e o médico falou, olha, infelizmente, você sofreu um aborto espontâneo. O neném está sem vida. Para Cristiane, foi a maior tempestade. É a primeira vez que eu estou falando desse assunto aqui. Porque eu deletei da minha cabeça isso. Mas para ela, está muito latente ainda. Só uma mulher que esperou gerar e não veio fruto do seu amor, quando veio indo embora em sangue, sabe a dor que é. É uma tempestade, não é, Priscila? Priscila viveu várias tempestades, 3 tempestades, mas agora tem um trovãozinho que fica por aí, ó. O menino vai ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Vou dar mole nada, o menino vai ser uma bênção, vai tocar junto com o pai. Vai torcer pro Flamengo. Deixa eu até beber água. Não fui eu que falei, varão. Não fui eu. Isso, o menino vai olhar pro pastor dele e vai falar, eu vou ser igual ao meu pastor. Ainda vai pro Maracanã comigo, Escuta, foi a tempestade da Cristiane. Pastor, o que a gente faz na tempestade? Vou expor a Cristiane um pouquinho. Cristiane morre de medo de tempestade. Um dia eu estava viajando, ela me ligou, amor. O que foi, Cristiane? Ai, amor, está muito vento aqui. Eu falei, é normal, o vento é. Ai, mas eu estou morrendo de medo. Eu falei, Deus é contigo. Tem que ir, vou pregar. Quem sustentou a Cristiane foi Manu. Calma, mãe, dá a mão aqui. Vamos orar. A menina é crente. Fez oração com a mãe. A Cristiane falou assim, ai amor, a Manu orou, me senti tão tranquilo. Eu falei, graças a Deus. Escuta, o medo dela, tempestade. O que você faz na tempestade? Isso é o que vai determinar o teu nível de confiança, teu nível de fé, teu nível de relacionamento com Deus. O nosso nível de relacionamento com Deus não é medido pelo tamanho do nosso glória a Deus. O nosso nível de relacionamento com Deus não é medido pelo tamanho do dízimo e oferta que a gente dá. O nosso nível de relacionamento com Deus não é medido, sabe, pelo número de cultos que eu venho durante o mês. Apesar disso ser muito importante, o meu relacionamento com Deus é medido, sabe, pela fé. Quando eu passo por uma tempestade e ainda assim eu declaro, eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar em meu favor. Eu elevo os meus olhos para o monte. O meu socorro não vem da montanha, o meu socorro vem do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, você entrou aqui, você está vivendo o teu tempo de tempestade, levante a sua voz para o monte, olhe os seus olhos para o monte, mas o teu socorro não vem de lá do alto da montanha, o teu socorro vem do Senhor que fez a montanha, que fez os céus, que fez a terra, que fez todas as coisas. Então coloque a tua confiança nele. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim, coloque a tua confiança em Deus. Pastor, então que passos são importantes quando eu estou passando pela tempestade? Número 1, verso 1 diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Número 1, você está passando por tempestade, é o tempo da tua melhor adoração a Deus.
Você está passando pelo meio. Ah, pastor, não estou passando não. Eu estou no meio, eu estou no olho do furacão. Então é hora que Deus vai provar a adoração que você precisa entregar para Ele. É no meio das nossas tempestades é que Deus quer extrair de nós a melhor adoração, o nosso melhor louvor, o nosso maior tributo de honra e glória a Ele. Você está aqui me ouvindo hoje, pode dizer amém por isso, querido. É no meio das nossas tempestades que Deus quer olhar para você, Tiago, e ver adoração. Quer olhar para você, Cristiano, e ver adoração. Ele quer achar em você, João. Ah, eu estou aqui, não estou na luta, na prova, mas eu estou adorando a Jesus. Poderia passar a noite falando de relatos e testemunhos, eu, Cristiano, nesses 24 anos e 28 de que a gente está junto, de tribulações, de lutas, de tempestades, que nós fomos empurrados, sabe para quê? Para adorar o Senhor. E foram nesses momentos, alguns, que a nossa adoração, Regina, não tinha voz, não tinha melodia, Isaac, não tinha Rafael, não. A nossa adoração tinha, sabe o que? Lágrima e dor. A nossa adoração tinha uma alma se derramando diante do Senhor e dizendo: Deus, por mais que eu me esforce, eu não consigo resolver. Eu preciso de Ti. Quantas foram as vezes que a gente dobrou os nossos joelhos juntos num tapete que a gente tinha na sala da nossa casa. A sala não tinha nada, tinha um tapete e 2 puffs. A gente dobrava o nosso joelho ali naquele tapete, chorava. Quando a gente acabava de chorar, a gente enxugava as lágrimas, olhava um para o outro. Vamos embora, vai dar certo. Deus está conosco. Assim que a gente casou, a gente estava desempregado. A Cristiane é formada em Química. E ela botou vários currículos e ninguém chamava. Sabe aquele momento que todas as portas se fecham para a gente? E apareceu onde a gente morava, em Nilópolis, uma farmácia de 2 portas, uma farmácia de manipulação. Abriu uma porta para ela trabalhar. A mulher falou assim: olha, eu não posso te pagar o piso que você ganha, teu piso salarial. Eu vou te pagar 1/4 do teu piso. Era como se pegasse o salário dela, dividisse em 4 e uma parte daquele 1/4. Toma, é o seu salário. Muito abaixo do piso. Mas eu costumo dizer para a Cristiane que quem está morrendo afogado, segura tem em fio de alta tensão, irmão, não quer saber de nada. E ela segurou naquele fio de alta tensão. Trabalhou o primeiro dia, eu falei: e aí, Cristiane, como é que foi o trabalho? Ela falou: horrível. Não tem nada a ver com o que eu estudei, não tem nada a ver com tudo que eu me preparei 4 anos e meio numa escola. Eu falei: mas segura firme no fio lá, porque eu ainda não arrumei emprego. Ela foi o segundo dia. Eu falei: e aí, como é que foi? Pior ainda, a mulher me humilhou. Ela foi no 3º dia. Chegou mais cedo em casa, eu falei: ué, já chegou? Ela falou: a mulher hoje me humilhou do início ao fim, e me mandou embora e falou: se quiser procure os teus direitos na justiça, eu não vou te pagar nada. Ela trabalhou 3 dias, não recebeu 1 centavo. Alguém que resolvia a parada. Falei: vamos lá. O que vai resolver eu ir lá? Bocó. Quantas vezes, irmão, a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço? Ela falou: não, vamos para a igreja. Eu falei: não quero para a igreja. Revoltado, irmão. Eu não quero ir para a igreja, Cristiano, não quero. Ela falou: não, meu amor, a gente tem que buscar o Senhor. E saiu os 2 andarilhos, não tinha nem dinheiro para passagem. Vamos procurar uma igreja aberta então. Ela falou: vamos na Universal. Eu falei: com todo respeito aos irmãos que adoram a Deus lá eu acho que eu não vou me sentir muita vontade para adorar não, Cristiano. Vamos procurar uma outra igreja. Tem uma igreja que eu conheço aqui em Nilópolis. Quando a gente chegou, a porta fechada. Eu falei: tem uma outra ali. Cheguei lá, a porta estava fechada também. Aí eu lembrei: tem um pastor amigo que é em outra cidade, São João de Meriti.
Falei, top, e andando? Ela falou, vamos embora. E lá fomos nós dois lá, andando para aquela igreja. Quando a gente chegou lá, quem ia pregar aquele dia? Quem hoje é o meu pastor, apóstolo André Rezende. Quando ele me viu, falou, ô Júnior, que bom te ver. Como é que está seu pai e sua mãe? Eu falei, tudo bem. E o senhor? Ele falou, estou em Minas, estou pastoreando em Minas. Eu falei, que bom. O senhor que vai pregar? É, Júnior. No final da mensagem, você pode fazer uma música? Eu falei, com uma alegria. Ele pregou aquela noite, eu não lembro uma palavra do que ele pregou. Quando ele terminou a mensagem, ele falou, Júnior, faz aquela canção. Eu subi no altar da igreja, não era a minha igreja, era a igreja de um pastor que eu conhecia. Peguei o violão, e eu e Cristiane começamos a cantar, era 9:30 da noite. Só que quando a gente começou a cantar no meio da nossa tempestade, escuta, uma nuvem de Deus decidiu descer naquele lugar. Era uma glória de Deus, irmão, que ninguém ia embora. Deu 11 horas, o pastor falou assim, olha gente, o culto já acabou há muito tempo, eu abençoo, eu sei que vocês têm que ir embora, Deus abençoe, mas a gente não vai terminar, a gente vai continuar aqui. Quem pode continuar, continua, quem tem que ir, um beijo, Deus abençoe você. E o fogo descendo, tinha um pastor que ficou muito doido, ele ficou correndo em volta da igreja inteira, ele corria, e eu falei, meu Deus, o homem virou um corredor, irmão. Ele ficava dando volta em volta da igreja. Ele e Cristiane chorando horrores, porque só a gente sabia o que nós estávamos atravessando, a fase que a gente estava passando, a tempestade que a gente estava atravessando. Quando deu meia-noite, o pastor falou, Júnior, eu vou precisar desligar o som, porque senão os vizinhos vão trazer muito problema para a gente. Desligou o som. Não tinha mais som na igreja, mas tinha gente adorando a Deus. Alguém de cara para a parede, dançando, outro deitado no chão e o pastor correndo. Falei, acho que ele recebeu a unção do Usain Bolt, cara. Ele recebeu a unção do velocista. E ele corria. Quando dava, ele não aguentou mais, pum, caiu no chão. Falei, morreu. Ele era um pastor amigo nosso. Eu falei, guerreiro, que unção foi aquela da corrida? Ele falou, cara, vocês começaram a adorar, uma glória de Deus encheu a igreja. E um homem todo vestido de branco, ele tinha um cinto de ouro aqui perto do peito. E ele fez assim para mim. E eu fui. E quanto mais ele fazia assim, mais eu corria. Mas só que eu nunca conseguia pegar ele, porque ele corria mais do que eu. E ele fazia assim. E eu fiquei esse tempo todo. Eu não sei o que era, Júnior, mas é uma bênção que vai chegar. Meu pastor já tinha ido embora um tempão. O pastor da igreja falou, Júnior, quer tomar um café? Eu falei, não. Eu falei, Cristiane, vamos embora. A gente não tinha dinheiro para passagem para voltar para casa. Mas escuta, quem está no meio da tempestade e adora o Senhor é cheio do Espírito Santo, que não precisa compartilhar a sua dor com ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor supre cada uma das suas necessidades. E Cristiane, voltamos para casa a pé, duro do jeito que a gente chegou, duro a gente saiu, mas aqui dentro mudou tudo. Quando a gente chegou em casa naquela semana, a gente recebe um bilhete, uma carta pelos correios chamado telegrama. Quem lembra do telegrama? Levanta a mão para me conhecer. Vai fazer um exame de sangue rápido, por favor, hein? Ver as taxas do sangue, taxa hormonal. Os homens aí vai ver como é que está o nível do testosterona. Vai lá, faz o examezinho. A carta dizia assim: senhora Cristiane, a senhora precisa se apresentar nesse endereço para passar por um processo seletivo de uma empresa. Sabe quando ela tinha mandado esse currículo? 2 anos atrás. A gente estava no meio da tempestade e Deus só queria, eu vou abrir uma porta, mas me adore primeiro. Eu vou abrir uma porta, mas antes, adore de todo o coração. Eu não sei quantos chegaram aqui, você precisa que Deus abra uma porta para a tua vida. Nós não adoramos porque queríamos que Deus abrisse a porta. Nós adoramos porque nós reconhecemos no meio da nossa tempestade, Tu és o Deus que acalma a tempestade. Enquanto a gente adorava, Deus se movia em nosso favor. Naquela semana, Cristiane passou por um processo seletivo. Foi
foi selecionada, entrou para aquela empresa, trabalhou alguns anos e nos deu muito conforto o salário que ela ganhava. Na outra semana, abriu uma porta de emprego para mim. Eu fui trabalhei durante um tempo nessa empresa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, número 1, no meio da tua tempestade, não te falte adoração ao Deus Todo-Poderoso. Segundo lugar, olha o que diz o texto, versículo de número 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. A voz do Senhor vai se repetir 7 vezes nesse capítulo. 7 vezes vai dizer: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros. A voz do Senhor despede chamas. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria às corças. E eu quero dizer em segundo lugar para você, no meio da tua tempestade, é hora de você ouvir a voz do Senhor falando contigo. Pastor, eu estou no meio da tempestade. Dê um mute, silencie a voz do inimigo e comece a ouvir o que Deus tem para falar ao teu respeito, porque foi no meio das tempestades que eu passei, onde eu ouvi a voz de Deus gritando no meu ouvido, dizendo: Júnior, eu te escolhi, Júnior, eu te chamei, quando você ainda estava no ventre da tua mãe, eu já tinha escrito todos os seus dias. Você é meu, Júnior. Você não é o que o mundo diz, você não é o que o teu adversário diz, você é aquilo que eu falo ao teu respeito. No meio das tuas tempestades, em segundo lugar, é hora de você ouvir a voz de Deus. Pastor, eu cheguei aqui, eu estou vivendo a minha tempestade, então eu quero dizer para você que é chegado o tempo de você ouvir a voz de Deus. Terceiro lugar, a Bíblia diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. O verso 5 diz: a voz do Senhor quebra o cedro. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Pastor, que árvore é essa? Cedro do Líbano. O Líbano fica a fronteira Israel, ao norte de Israel, onde está uma montanha, a mais alta que tem em Israel, chamado Monte Hermon. Lá no alto do Hermon, na época de inverno, tem uma pista de esqui, de tão alto que é aquela montanha. E lá nesse lugar, embaixo do Hermon, tem um parque, um parque florestal, chamado hoje de Bânias. Lá tem essas árvores chamadas cedro, por isso cedro do Líbano, por estar perto do Líbano, elas são altas e muito fortes. Mas o texto diz que a voz do Senhor, ela despedaça. A voz do Senhor quebra aquilo que para mim e para você é extremamente forte. Mas quando a voz do Senhor, ela troveja, tudo que para nós é fortaleza vai se tornar em pedaços. Eu quero te dizer, em terceiro lugar, no meio das tuas tempestades, Deus vai quebrar cadeias que te impedem de avançar. Eu posso ouvir um amém, céu? Quarto e último lugar, versículo 9 diz: a voz do Senhor faz dar cria às corças. Eu não sei se você me ouve bem, mas é no meio da tua tempestade, é no meio do momento mais difícil que você está atravessando, que Deus deseja gerar e dar à luz a projetos que você ainda não viveu na sua vida. É no meio das nossas tempestades, é no meio das guerras que a gente vive, que o Senhor quer dar cria, ações que estão guardadas aqui dentro do seu coração. É no meio dos meus desertos, no meio das minhas tempestades com a minha esposa, que Deus fez gerar algo que eu achava, eu não sou capaz. Eu falei nesses dias aqui, foi no meio de uma tempestade de pneumonia que a Cristiane estava. Ela não podia falar, não podia andar, ela só podia ficar deitada na cama. E essa mulher ficar deitada na cama é a coisa mais difícil. Ela levanta cedo e só vai dormir tarde e não para o dia todo. Eu falo: Cristiane, deita aqui do meu lado, sossega um pouco. Eu não consigo.
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vai para lá e vai para cá. Escuta, Deus precisou fazer assim, ó, para. Eu quero falar com você. Foi no meio da tempestade, de uma enfermidade, que nasceu um livro. No meio da tua tempestade, vai nascer um projeto. No meio da tua tempestade, pode nascer a tua carreira profissional. No meio da tua tempestade, pode nascer o seu ministério. No meio da tua tempestade, pode nascer a salvação de alguém da sua família. É no meio da tua tempestade. Pastor, tem alguém lá da minha família que eu acho que nunca vai converter. Então é no meio da tempestade que Deus te para você entender. Não é pela força do meu braço, não é pelo intelecto, não é pelas minhas habilidades, não é pelos atributos que eu tenho. É pela mão de Deus agindo aquilo que eu não posso agir. É no meio das tuas tempestades que Deus quer se revelar para você. Eu quero muito orar por você.